Olá, boa tarde, amigos do Futebol e Coisas Sérias. Hoje recebemos a jornalista Silvia Colombo, que é repórter especial da Folha, já há 28 anos, atualmente trabalhando como correspondente em Buenos Aires. A Silvia foi editora dos cadernos especiais da Folha Team e da Ilustrada, foi correspondente em Londres, cobriu também a Guerra do Kosovo e manifestações na Venezuela. Silvia é formada em História pela USP e Jornalismo pela PUC de São Paulo. Silvia, a rivalidade Brasil-Argentina foi fato consumado após as respectivas independências dos dois países, quando eles se consolidaram como as maiores e mais importantes potências da América do Sul. Houve questões fortes em disputas territoriais, ainda no século XIX, e depois na construção da usina hidrelétrica de Itaipu. A despeito de o atual presidente argentino, Alberto Fernandes, ter afirmado recentemente que os brasileiros vieram da selva e os argentinos chegaram de barcos da Europa, a rivalidade Brasil-Argentina parece ser algo muito limitado. O Eblac começa com a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Quando eu pesquisei, Silvia, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa em cima do jornal alternativo Versus, né, que era da chamada imprensa alternativa, Pasquim, Movimento, etc. Esse jornal tinha uma característica de ser voltado para a cultura e, particularmente, para a América Latina como um todo, né? E não diferente, tinha uma relação muito boa com a Argentina, muitas reportagens a respeito e tal. Tudo que eu lia na época, tanto no Versus como numa revista estilo alternativo, que era a Crises Argentina, eu constatava o seguinte: a rivalidade estava mais a rivalidade que nós vemos aqui está mais para a gente brasileiro em relação aos argentinos do que o contrário. O que eu via na época eram os argentinos admirando muito os brasileiros. E até, no caso do Versus, particularmente, havia uma admiração da cultura argentina em geral, né? E hoje, quando a gente fala Brasil e Argentina, tem uma rivalidade natural aí, principalmente no futebol e tal. Você que está em Buenos Aires, é correspondente aí, recentemente você está há 5 anos seguidos aí, como é que você vê essa questão, né? A rivalidade dos nossos irmãos, é uma invenção nossa, é uma invenção do futebol, uma invenção da mídia. Como é que você vê isso? Certo. Bom, antes de mais nada, obrigada, Romilson, obrigada, Luiz, por me convidarem para esse papo. Sempre uma delícia conversar sobre esses assuntos, ainda mais com os amigos. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque abarca vários períodos da nossa história. Mas eu acho assim que se a gente fosse fazer uma generalização, esse primeiro momento aí de formação das nações, o momento em que houve guerras, um momento em que o chamado, aqui se chamava o Brasil de Império do Brasil, né? Se via com um certo distanciamento, mas houve momentos de aproximação quando o Brasil ajudou a derrubar o ditador Juan Manuel de Rosas, por exemplo. Depois o Brasil se juntou com a Argentina na Guerra do Paraguai, esse episódio terrível da nossa história regional, né? Mas também, por outro lado, houve disputas de território e houve sempre um olhar assim da Argentina para o Brasil, de Brasil potência naquela época, né? Depois, isso foi melhorando, né, em vários sentidos, principalmente depois, no século XX, com colaboração econômica, né, depois veio o Mercosul. Com relação à parte cultural, assim, eu acho que sim, o seu professor, o mestre aí, tem certa razão no que diz respeito a como o argentino vê o brasileiro de uma maneira muito mais positiva que ao contrário. Eu não acho que o brasileiro apenas reduz ao futebol, ou que a coisa toda está resumida ao futebol. Não, eu acho que o argentino admira a música brasileira mais do que o contrário. O argentino conhece melhor a política, a história do Brasil e admira as suas figuras artísticas, globais, enfim, inclusive conhece figuras da nossa história política, enquanto o brasileiro, além de ter a rixa futebolística, eu acho que tem um preconceito. Tem um preconceito de argentino não, argentino não quero saber.
não sei, já logo de cara tem uma má predisposição com os argentinos. E uma falta de conhecimento, né? Nos últimos anos a gente viu uma entrada grande de filmes, né? O cinema argentino passou a ser moda no Brasil, né? Um cinema argentino um pouco mais um pouco cabeça, entre o comercial cabeça ali, mas um cinema bastante diferente do brasileiro, né? Muito literário, com roteiros muito bons, e isso encantou os brasileiros. Mas, para além do cinema, eu não acho que os argentinos, que os brasileiros conheçam coisas do dia a dia da vida argentina, né? E eu acho que, no geral, tem um olhar preconceituoso com a Argentina. Né? Por exemplo, aqui quando vem algum artista e toca num grande teatro, lota, sabe? Eu fui a alguns shows aqui do Caetano Veloso, do Gil, e de cantores menos famosos no Brasil, e lota, e de uma admiração, uma devoção, sabe? Eu não sei se os argentinos, se os brasileiros conhecem os artistas contemporâneos argentinos. Não vejo muita essa troca cultural, né? Curiosamente, a gente diz que o argentino é arrogante, né? E pela sua descrição aí, eu estou vendo o contrário, né? Quer dizer, a gente parece um pouco arrogante em relação aos argentinos. Acho que sim. Eu nem sei se eles percebem muito isso, mas eu tenho uma amiga argentina que foi trabalhar no Brasil um tempo, e disse que o primeiro dia dela no escritório, ela se apresentou e falou: eu sou argentina, e as pessoas fizeram a cara feia. Tipo, ai, Argentina. Mas, assim, meio brincando, meio a primeira reação, sabe? Não sei, existe uma má predisposição dos brasileiros com relação aos argentinos, eu acho. Que aí a coisa do orgulho argentino e dessa arrogância argentina também é uma coisa à parte, e não é só com o Brasil, é com toda a América Latina, né? Essa impressão é um traço cultural também, que existe, né? Mas será que não é que o argentino ele é mais expansivo, ele é mais... Ele é tipo aquele sujeito, aquele amigo que a gente tem, que é o tipo Sidão, né, que gosta de aparecer. Não é mais isso do que arrogância e tal? Eu acho que o argentino gosta muito de ter... Sim, eles gostam muito de ter a atenção voltada para eles mesmos, né? Mas eles se destacam de uma forma diferente do brasileiro numa conversa, né? Ao contrário, isso que você disse, acho que o argentino pensa do brasileiro, que é o cara que chega, conta piada, e quer sambar, quer falar de mulatas e caipirinha. Essa coisa dos estereótipos também são muito fortes aqui, né? Então já acho que você é carioca, sabe sambar, e, enfim, você me conhece, né, Luiz? Eu sou totalmente fora desse estereótipo de brasileiro, assim. Então também tem essa parte, mas aí eu não acho que seja uma questão do brasileiro aqui na Argentina, mas acho que o brasileiro fora do Brasil tem que responder esses estereótipos ou pelo menos, né, contrapor esses estereótipos, e não é bem assim, não todos somos, né, bronzeados, com um monte de banana na cabeça. Isso ainda tem um pouco, né? Tanto que o presidente falou essa frase bastante pouco charmosa, bastante pouco diplomática, né? Ele já pediu desculpas e tudo mais, mas no primeiro momento foi muito sintomático de como o argentino se sente diferente do resto da América Latina, no fundo, né? Porque ninguém sabia dizer exatamente de onde vinha a frase. Por quê? Porque é uma frase comum, é uma frase repetida, é uma frase que faz parte da cultura geral, né? Enfim. E ele soltou ali, achando que ele estava arrasando ali, citando Otávio Paz, e ninguém nunca achou isso no Otávio Paz. Parece que ele tirou de uma letra de música de um sujeito que não é que ele inventou a frase também. Ele ouviu de orelhada. Ou seja, é um transfundo, né, um telão de fundo da cultura argentina, o racismo com relação a gente mesclada, mestiça, negro. A ideia de você falar para os argentinos, não, mas aqui tem mais de 2 milhões de negros na Argentina, né? É uma porcentagem importante da população. Então, mas é quase nada, sabe? Eles reduzem isso, eles meio que querem colocar esse passado, diminuir esse passado, sabe? E isso está lá no século XIX, quando a gente vai estudar aqueles pensadores argentinos, né? O Sarmiento, o Mitre, todos eles fizeram uma tentativa de
de estimular a imigração europeia para a Argentina com a clara e escrito lá nos documentos, tá? Com a clara intenção de blanquear, né, embranquecer a população argentina. E trazer um espírito mais empreendedor, europeu. Aí vem aqueles outros estereótipos. O indígena é preguiçoso, o negro não gosta de trabalhar, enfim. Aquilo que já passou no Brasil também. A gente vê essa questão espelhada, né, num aspecto da nossa conversa, que é no futebol. A gente vê a seleção uruguaia, que vez por outra traz aí jogadores, e até no passado jogadores de grande relevância que são negros, e na seleção argentina nunca se passou algo parecido. Então isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade, não tem como negar. Eu até concordo com o Ebach, eu acho que talvez essa rivalidade esteja muito mais setorizada em alguns espaços, né, da nossa trajetória do que seja uma rivalidade de fato. Eu acho que se a gente pensar em acordos econômicos, se a gente pensar em relações internacionais que vão além desse aspecto esportivo, as relações são boas, são bem desenvolvidas, são, eu diria, sustentáveis, né? A gente tem algumas frentes de comércio do Brasil e da Argentina que são fundamentais para a nossa economia. Então, eu vejo que essa rivalidade talvez esteja muito mais setorizada e seja muito mais presa na cabeça de alguns poucos, né? Mas que ela existe, de fato, ela existe. Não, ela não só existe, como se você olhar agora recentemente a relação entre o Alberto Fernandes e o presidente Jair Bolsonaro, ela é marcada pela ideia dos dois de falar com o seu próprio público de uma maneira meio futebolística, né? O presidente argentino, o Bolsonaro vai ser contra porque existe uma rivalidade futebolística entre os dois países. E o argentino também. Isso, de maneira nenhuma, abala os negócios, né, dos dois países, porque os negócios são sempre levados pela iniciativa privada, né? Claro, existem acordos econômicos que passam pelo Mercosul, a questão das aduanas, a questão das tarifas, mas se você pegar a indústria automotriz brasileira e argentina, elas estão tão unidas, sabe? Fabrica-se parte dos carros aqui, termina-se na Argentina, a questão do intercâmbio do agronegócio, essas coisas são muito interligadas. E o Brasil sofreria muito de fato, com uma quebra de relações, se isso fosse verdade, né? A gente vê que essa retórica, tanto o Bolsonaro usa como retórica, como o Fernandes usa como retórica para o seu público peronista, nacionalista, que vê o Brasil como o império do Brasil, né? Enfim, então, você vê que eles também, a política também se apoia nesse mito da rivalidade, né? Existe um livro muito interessante escrito pelo Ariel Palacios com o Guga Chakra, os jornalistas Ariel Palacio e o Guga Chakra, da Globo, sobre a rivalidade futebolística dos dois países, que eu recomendo, cheio de pequenas anedotas e tudo mais. Legal. E falando em rivalidade futebolística, na Copa do Mundo do Brasil, a gente ouviu muito relato que a torcida da Argentina apoiava o time até o final da partida, mesmo quando o time argentino estava jogando mal. Dificilmente se ouviam vaias contra a seleção, como é comum por aqui, principalmente em São Paulo. Os torcedores dos clubes na Argentina têm fama de serem mais fanáticos, e por isso mesmo, time como o Huracan, que é considerado um time médio, que não ganha o campeonato argentino desde os anos 70, e o Racing, que nos últimos 40 anos ganhou apenas o Nacional, tem torcidas aí muito presentes. Aí vem a minha pergunta. Silvia, você acha que a maior passionalidade do torcedor argentino pode ser explicada porque no futebol daí da Argentina atuou Dios Maradona, que tem igreja e fiéis, e aqui no Brasil a gente tende a ser mais comedido porque a gente tem um rei e não um Deus? Talvez sejamos tão despóticos quanto os reis que governaram essa colônia? É uma boa entrada na questão. Eu acho, sim, que é uma relação diferente que eles têm com o futebol. Eu não sei dizer qual dos dois é mais fanático, se é o brasileiro ou o argentino, mas a relação da Argentina é uma relação quase familiar com os clubes, sabe? Tudo bem, no Brasil é muito comum que o pai, ou a mãe, ou a família seja de tal time e o filho seja de tal time também. Mas não é sempre, né? Não sei, no meu caso, por exemplo, meu pai é palmeirense, minha mãe é São Paulina, minha família tem gente de vários times, eu torço pro Corinthians. E eu conheço várias pessoas cujos pais torcem para outros times e eles torcem para outros. Aqui
É quase que uma religião. O pai torce para o Independiente, você vai torcer para o Independiente. E aí isso explica também por que algumas pessoas torcem, muitas pessoas torcem para o Racing e nunca viram o Racing campeão, né? Outro dia foi campeão aqui o Colón de Santa Fé. Pela primeira vez em 126 anos, acho que é esse o número, se não é 126, 125, não sei. E as pessoas saíram na rua maravilhadas ali, uma festa enorme, e a maioria delas nunca tinha visto, obviamente, o Colón ser campeão. Mas por que torciam para o Colón? Porque era uma coisa da família, né? E assim como tem essa coisa de linhagem, né, de passar praticamente uma herança você torcer para o time, existe também um vínculo com os times de bairro. Eu, por exemplo, aqui moro no bairro da Chacarita. O bairro da Chacarita tem dois times rivais, assim, que enchem estádio. É o Chacarita e o Atlanta. Não são times que aparecem muito fora daqui, né? Eles estão na segunda divisão, às vezes terceira divisão, Argentina. Mas quando tem jogo Chacarita e Atlanta aqui, o bairro para, a cidade para, tem briga de torcida. É igual os clássicos, tipo Palmeiras e Corinthians em São Paulo. E isso ocorre em vários bairros, né? Então você tem os torcedores do Ferro, os torcedores de times pequenos e de bairro que continuam sendo torcedores desses times. Enfim, aí quando tem um campeonato em que o seu time não está, numa final de campeonato argentino, eles pegam e torcem pro Boca, ou torcem pro River, mas eles são de coração daquele time do bairro. E isso ocorre também nos times das outras províncias, né, que dificilmente chegam nas finais do campeonato argentino e dificilmente passam para Libertadores, né? Então aí se torce para um dos grandes times. Mas, sei lá, os fanáticos do Atlético de Tucumã, do Rafaela, eles são fanáticos, mesmo sabendo que esses times têm muito pouca possibilidade de ganhar, mesmo o campeonato argentino, né? Quiçá entrar numa Sul-Americana da vida ou algo assim. Mas é uma coisa, quando eu vejo no meu bairro, assim, todos os bares são pintados. Essa é a verdadeira paixão, né, por um clube, né? Você ser fanático por um clube que não ganha campeonato. Esse cara é torcedor, esse cara é fanático, né? O Huracan, justamente, você mencionou o Huracan, é um caso desse. E o Huracan tem um estádio grande, fica no meio da cidade, ali, perto da prefeitura. O Huracan era um clube de boxe também, né? Então, o Ringo, que é um herói local ali, era do Huracan. E os clássicos que o Huracan joga são clássicos medianos, mas clássicos lotam estádios, né? Um Racing Independiente, que são do bairro de Avejaneda, que é um bairro da Grande Buenos Aires, uma cidade da Grande Buenos Aires. É como se tivessem dois grandes times em Diadema, assim. E aí tem, assim, o estádio de um, você atravessa a rua, tem o estádio do outro. E são dois estádios enormes, tipo La Bombonera, não é um estádio qualquer, assim. E aí, quando tem jogo o clássico, chamado Clássico de Avejaneda, que é o Racing contra o Independiente, é também uma grande comoção, assim, e vai muita gente. E é uma coisa que aqui na capital o pessoal tem bastante torcedor do Racing, mas não acompanha muito. É um clássico da província de Buenos Aires, assim. E logo tem briga e tem de tudo. Há alguns anos eu vi na Folha, não sei até se a reportagem foi sua, uma matéria muito interessante sobre a quantidade de estádios que tem em Buenos Aires e no entorno. É um número absurdo. Nenhum grande centro brasileiro tem nem perto da quantidade de estádios que Buenos Aires tem e o entorno de Buenos Aires. Está explicado, né? Quer dizer, o time de bairro tem um estádio, o time de bairro tem uma torcida fiel, uma coisa que está no DNA, passa de pessoa a pessoa. E eu acabo de descobrir que eu vou torcer por Huracan, porque se tem boxe e futebol, tem minhas duas paixões, eu serei torcedor do Huracan até o fim do meu vida. Do Huracan. O boxe é muito, muito comum aqui, né? É que nos últimos tempos já não é tão popular como era antes. Mas, por exemplo, um lugar como o Luna Park, que é o principal lugar de shows, seria o Ibirapuera, sei lá, o Palace, nem sei como é o nome das casas de show em São Paulo, mudou tudo. Mas, enfim, esse lugar, o Luna Park, era um lugar, uma tribuna de boxe.
Nasceu para isso. Boxe... E ainda tem as inscrições no lado de fora do Luna Park são de boxeadores. O boxe argentino é o boxe mais vencedor da América do Sul. É o boxe mais vencedor na história do boxe sul-americano. O país com mais vitórias é a Argentina. É o boxe mais desenvolvido da América do Sul. Não, era muito praticado. Uhum. Tem um aspecto aí que me chama a atenção na torcida argentina. Eu lembro de um campeonato argentino que o Boca, acho que era por pontos corridos, e o Boca precisava só de uma vitória para ser campeão, assim, as últimas 7 rodadas. E o Boca foi jogando jogo a jogo ali e perdia todos. Nem empatava, perdia. Perdeu todos e perdeu o campeonato. 7 jogos com o campeonato na mão e perdeu. E eu me lembro da reação da torcida. A torcida apoiou até o fim, né? Você ficar imaginando aqui no Brasil algo similar, né? Se fosse no Palmeiras, já era crise desde do primeiro jogo que perdeu, já era crise, né? Uhum. Mas qualquer clube grande que está com o título na mão e você perde o título, é quebrar estádio, né? Aqui no Brasil, né? Na Argentina... Olha, não sei, o torcedor do Corinthians... O torcedor do Corinthians continua cantando. Continua apoiando. Não, mas é diferente. O Corinthians leva gol, hein? É diferente. Não, é diferente, na Copa aqui, a Argentina não jogava nada, e os caras estavam apoiando todo o tempo. Tal. Em alguns estados, a seleção brasileira é vaiada, aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Por isso que a CBF não marca jogos aqui, prefere o Nordeste, que é um estilo de torcida diferente, talvez mais próximo disso que eu estou chamando a atenção dos argentinos. Mas o que chama a atenção dos argentinos é que mesmo o time está numa desgraça, tal, mas eles apoiam até o fim. Acabou o jogo, é diferente. Não é que não tem briga, lógico que tem briga, eles também quebram o estádio. Mas assim, a devoção vai até o fim. Aí quando não tem mais chance, aí... É isso que eu acho que tem menos fricção, assim, menos fricção da torcida com relação ao técnico, essa coisa de o técnico perder a cabeça com 3 derrotas, como acontece no Brasil, né? Aqui não é tão assim, não é tão exigente isso, o cara costuma ficar mais tempo. Eu acho que o jornalismo esportivo daqui é muito torcedor, e nesse sentido o nosso eu acho mais profissional, o jornalismo brasileiro. Porque é um jornalismo que aparece ali com críticas, né? O São Paulo de Crespo, quais são as coisas boas, coisas más, não sei o quê, ou vão avaliando, né? Não tem. Agora, aqui você lê os relatos, você vê para que time o jornalista torce, é uma coisa completamente não profissional, se você for ler com os nossos olhos, até de quem foi criado na Folha e tudo mais. Não é jornalismo aquilo, porque é torcedor, né? E você assiste os jogos e também a narração é assim. Ontem teve um jogo que aqui é um clássico e muito concorrido, né? Que foi o Argentina e o Uruguai. No fim, foi chatérrimo, não sei se vocês viram o jogo. Foi chato, foi arrastado, enfim. Mas os argentinos estavam, assim, muito, como se diz aqui, enganchados, né? E o locutor estava torcendo para a Argentina, abertamente. Ou seja, tinham os uruguaios que moram aqui, ou colombianos que moram aqui, não sei se sentiriam... Eu não estou acostumada, mas... Você não pode fazer uma narração num grande canal esportivo argentino só elogiando e torcendo para o time argentino, né? Enfim, essa é uma cidade plural, tem gente aqui da Venezuela, tem gente de vários países. Mas nesse caso aí, eu acho que as nossas transmissões da seleção também são muito pró-seleção, né? Totalmente, assim. Acho que não é... A transmissão, pelo menos, acho que não é tão profissional. Né? Mas faz a crítica, né? Sim, a transmissão, mas faz a crítica. Então, né? Bueno, né? Eu já encontrei jornalistas argentinos aqui que foram cobrir a Copa do Mundo no Brasil, por exemplo, e eles me falavam: Silvio, mas os jornalistas brasileiros não torcem para a seleção brasileira. Eles não estão assim acreditando que o Brasil vai ganhar, ou que... Não, a gente tem um pouco mais de cinismo, assim, ceticismo com relação à nossa seleção, né? E eles sempre, não sei, sempre estão apoiando aqui. Hoje de manhã o debate era
vamos poder ganhar a Copa esse time ou não? A Copa não é essa, América, do mundo. Avaliando a partir do jogo de ontem, que foi um jogo morno, sabe? Ganhou de 1-0 e olhe lá, enfim. Não sei, eu acho que tem uma relação mais passional, com menos cabeça e muito coração, assim, nas transmissões e no jornalismo. Silvia, dando sequência, né, o nosso próximo tema vai falar um pouco de futebol e política. Você está lançando um livro, O Ano da Cólera, né, no qual você analisa manifestações aí que ocorreram em diversos países da América Latina, né, Chile, Venezuela, Bolívia, Uruguai e Argentina. Especialmente os argentinos e os uruguaios são conhecidos pelo alto grau de politização, né, das suas populações. E nos últimos anos essa politização se estendeu a países como o Chile, que você aborda no livro, e a Colômbia. Recentemente, por causa da pandemia, a Argentina não recebeu a Copa América. E por conta das manifestações, a Colômbia também foi descartada. Aí vem a pergunta. Nosso presidente levantou a mão para receber a Copa América, que se realiza e foi ovacionado por seus 30% de fiéis seguidores. Em comparação com os hermanos, os argentinos parecem saber quando usa paixão no futebol, e nós, por outro lado, somos um país com a paixão fora do lugar. Você acredita que, no caso, uma paixão cega por lunático na política? Puxa, é uma pergunta difícil essa. Eu acho que a questão, na verdade, me causou muito incômodo, muita indignação nesses últimos meses, a posição da Conmebol com relação à pandemia, né? Primeiro pela iniciativa de promover uma vacinação só para jogadores dos torneios, né? Então, uma suposta doação ali da Sinovac para imunizar só os jogadores. Essa notícia eles deram justamente no momento em que o Paraguai tinha colapsado, assim, o sistema sanitário estava assim, explodindo, não tinha vacina, não tinha equipamento de UTI nos hospitais. Então, eu achei muito assim cruel sair com essa proposta, comemorando, sabe, mostrando, temos uma boa notícia para a família do futebol, vamos vacinar todos os nossos jogadores. No momento, assim, de pico da pandemia em todos os países da Conmebol, né? No Uruguai, no Brasil, enfim. Então, eu achei isso um pouco meio cruel, essa coisa toda. Depois veio, quando a Colômbia não pediu para sair da Copa América, ela fez um pedido de adiar a Copa América, que era para ser na Colômbia e na Argentina, né? E ela fez o pedido para adiar por causa dos distúrbios sociais que estão ocorrendo lá, para que fosse feita com mais segurança mais adiante, e também talvez sem a pandemia, porque eles também estão no pico, né? E a Conmebol disse, não, temos uma agenda, tem que ser jogada agora. E isso também aqui na Argentina, politicamente, estava caindo muito mal. O governo até queria que a Copa América fosse jogada aqui, só que o governo está com muito pouco capital político, né? Nesse último ano desgastou-se muito politicamente, então está muito difícil para o governo argentino hoje implementar quarentenas e sistemas de restrições sanitárias do mesmo modo como fez no ano passado. Foram bastante duras, né? Mas hoje em dia já não é mais popular isso, não é popular, não é aceitável, as pessoas não cumprem. Eles falam, não pode sair depois das 8 da noite, todo mundo sai. Então, está estado um pouco de desobediência civil. Então, nessa conjuntura, pareceu para todos que ia ser muito difícil que o país abrigasse uma Copa América e, ao mesmo tempo, pedisse para todo mundo ficar em casa e não sair, não beber, não comemorar. Então, foi por isso que saiu daqui, né? Para que o governo pudesse pedir que as pessoas cumprissem as regras e não fosse, ao mesmo tempo, celebrar uma Copa América. Realmente não tinha nada a ver, né? E a ideia de ir para o Brasil foi uma ideia oportunista também por parte da Conmebol, porque sabe que o governo brasileiro, com a postura que o presidente Bolsonaro tem com relação à pandemia, não só aceitaria, como tentaria tirar algum proveito político disso, né? Claro que nós podemos, claro que nós somos uma potência, claro que nós temos grandes estádios, enfim. E eu, na verdade, eu acho tudo isso muito triste que esteja celebrando essa Copa América agora. Justamente agora que a gente está num momento tão grave para todos os países, sabe? Eu acho sim que o futebol tem que continuar no meio da pandemia, não acho que tenha que parar, mas celebrar uma Copa América,
sabe, é muito alienante nesse momento. Não é um bom momento para isso. Eu acho que poderia ser feito daqui a 6 meses, ou quando esses picos baixassem, né? Agora, já não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, se eu estou fazendo um panfleto aqui contra a Conmebol. Não, respondeu sim. E a propósito, eu acho que o mais adequado realmente seria um adiamento, né? Não cancelar o evento, mas adiar para um momento mais oportuno. Afinal de contas, a Copa América hoje tem uma relevância bastante questionável, até está no segundo plano das seleções, né? Das grandes seleções do continente. Então, acho que o adiamento não seria tão ruim, né? Sim, sim. Eu acho que precisa ter jogos, claro, mas tem que ser feito com cuidado. Não se deve priorizar a vacinação para os jogadores quando está faltando vacina para os mais velhos, para a população de risco. Isso me parece indecente. E não sou contra ter jogo de futebol, porque as pessoas estão encerradas em casa e não tem o que fazer. E o futebol é uma paixão nacional. Então, eu acho que é ok você ter os torneios regionais, você continuar com as eliminatórias da Copa, que realmente é uma coisa importante, mas a Copa América meio que estava sobrando aí. Eu acho que não precisaria, e não precisaria com esses anúncios todos, sabe? De que vai criar bolha especial para os jogadores. E eu não sei se o Brasil tem essa condição toda, né? A gente já tem o registro de mais de 80 jogadores contaminados, né? Claro, não tem nenhum caso grave, mas está tendo contágio, né? A seleção venezuelana jogou com o Brasil ou com a Argentina? Na estreia Brasil. tinha como 20 jogadores contaminados. Com o Brasil, né? Então. Não é legal, né? Enfim. E tá rolando a Eurocopa também. Não precisa ter 2 torneios concorrentes, né? Black, suas considerações? Acho que eu queria ouvir a Silvia sobre sobre o nome que eu acho que é obrigatório se a gente está falando de futebol, né? E coisas sérias, né? A consideração nossa aqui é que futebol não é uma coisa séria, né? Apesar de ser para a gente, mas por isso que a gente está falando de Argentina, né? Muito mais séria do que futebol. Mas acho que não poderíamos deixar de falar do Maradona, né? Claro. Já que a gente está falando de futebol e Argentina, né? Como é que é o Maradona aí? Como é que você viu a sua experiência aí com... Olha, eu cobri a morte do Maradona, né? Para mim também foi uma coisa, tipo... foi histórico, né? Eu lembro até que eu estava voltando da rua, planejando fazer um dia completamente diferente, né? Ligo a televisão e li, assim, sabe, a chamada, né? Murió Maradona. Eu falei, gente, catástrofe. Não só para mim, no meu dia, que eu vou ter que trabalhar feito uma louca, como catástrofe para o país, né? E nos dias que ele ficou internado, eu tive vários contatos ali com torcedores dessas igrejas maradonianas, dessas torcidas fanáticas. Eles foram lá, eles fizeram vigília, eles têm essas tatuagens no corpo inteiro, com o número 10, a tatuagem como se fosse a camisa do Maradona na pele. Depois tem o Maradoninha, depois tem uma celebração de 86, depois tem o gol de mão. Eles têm todas as cenas da vida do Maradona tatuados no corpo. Então é realmente uma coisa difícil de entender, não há como entender de modo racional, assim, né? A morte do Maradona foi um episódio complicado, complexo de entender, porque, obviamente, as pessoas foram para a rua, e aqui na Argentina, nos últimos tempos, nos últimos anos, há uma preocupação muito grande com os chamados barra bravas, que são os torcedores de torcidas organizadas. E são torcedores muito fanáticos e que, por conta da violência que eles armavam nos estádios, eles estão listados e proibidos de entrar nos estádios. Então, é uma coisa, lei aqui, que o time mandante pode levar os seus torcedores para o estádio. O time rival não pode. Os jogos aqui não tem 2 torcidas. Até um jogo pequenininho de 2 times que não tem torcida grande, só entra uma torcida, não entram 2. Então esses barra bravas, esses torcedores fanáticos problemáticos, que são violentos, nos estádios eles não podem entrar, mas na rua eles podem sair. Então eu já sentia, assim, no dia que o Maradona morreu, acho que foi uma quarta-feira,
foi todo mundo para o Obelisco, né? O famoso local aqui de comemoração desse tipo de coisa no centro da cidade. E você via ali, tinha família, tinha criança, tinha de tudo, aí todo mundo chorando, uma coisa triste mesmo. Mas no meio ali tinha um pessoal pulando e falando e gritando assim de uma maneira, você fala, esses são os problemáticos. Era um grupinho assim que já estava. E eles passaram a noite ali, bebendo e chorando, vai, à sua maneira, a morte do Maradona. Só que o velório do Maradona começou no dia seguinte, tipo às 6 da manhã, ia ser das 6 da manhã às 4 da tarde, com as pessoas podendo entrar na Casa Rosada, imagina, na sede do governo, teoricamente de modo ordenado e com distância social, para se despedir, né? Porque o governo argentino achou que era um bom momento também para capitalizar politicamente o momento, né? O governo com popularidade baixa, vamos fazer o velório do Maradona na Casa Rosada, óbvio, e aparecer ali do lado das filhas, do caixão, enfim, ganhar um pouco com essa imagem. Só que deu tudo errado, né? Porque não conseguiram organizar uma fila que ficasse em ordem. Logo que abriram o velório, os primeiros a entrar foram aqueles que estavam bebendo no Obelisco na noite anterior, então entraram meio chutando coisa, de uma maneira desordenada, com criança também, sabe? Tava pesado o clima nessa hora. Depois, ao longo do dia, até que foi ok, ao longo da manhã, aí começou a ter um empurra-empurra, porque ninguém organizou a fila. Imagina, a fila na pandemia. Era uma fila indiana e era uma fila de entrada de estádio, né? Sabe, aquelas rampas, aquele bloco de gente amontoado? Era assim a fila. E assim por vários quarteirões, até, enfim, não sei se vocês conhecem o centro de Buenos Aires, mas da Casa Rosada até a 9 de julho, até a 9 de julho, mais de 10 quadras, assim. Então ficou óbvio que não ia dar para todo mundo entrar, ver o Maradona e sair. E foi chegando a hora em que ia acabar o velório. E quando eles falaram, olha, vai acabar o velório, a turba toda ficou ensandecida e houve uma invasão da Casa Rosada. Tiveram que esconder o caixão do Maradona numa das salas da Casa Rosada, ninguém sabe qual, porque eles entraram, assim, forçaram a porta, entraram, tomaram banho lá na fontezinha, tem uma fonte logo na entrada da Casa Rosada, onde do lado tem os bustos dos principais presidentes, dos presidentes argentinos, derrubaram bustos dos presidentes, ou seja, a coisa saiu do controle completamente e o Alberto Fernandes teve que sair com um megafone. É muito Garcia Marques, a crônica desse dia, para pedir calma e tudo mais, né? Bom, resumindo a coisa, o velório não foi retomado, colocaram o Maradona dentro de um carro, saíram correndo, está enterrado num cemitério privado no interior, ali longe porque existe esse medo também, alguém vai entrar e vai roubar o corpo dele. Né? Aqui na Argentina tem uma longa tradição disso, né? Roubaram o corpo da Evita, já violaram a sepultura do Perón para roubar as mãos do Perón. Ninguém estava achando maluca a ideia de que iam sequestrar o corpo do Maradona e sair com ele pela rua. Então, foi tenso. Essa parte foi tensa. E nós, como jornalistas ali, tentando cobrir isso, enfim, de vários pontos da praça, com medo da pandemia, obviamente, porque já teve, a partir de uma certa hora, ninguém mais estava respeitando nenhum tipo de lei de segurança sanitária, máscara, nem nada. Foi um dia bastante tenso. E aí deu para perceber, então, realmente como ele é adorado e como essa adoração tem uma coisa de visceral, assim. Eu não sei, vocês seguem mais o futebol brasileiro que eu não sei se quando o Pelé morrer, se algum paralelo é possível do que aconteceria no Brasil. Não vejo uma cena parecida com essa, acho que será uma comoção, mas não sei se será igual. E com relação ao Maradona, tem uma coisa que eu acho também interessante, estou me alongando aqui, vou concluir o pensamento, que as pessoas e as mulheres, principalmente, reconhecem que ele não foi um bom ser humano com as filhas dele, que ele quis deserdar, né, tirar da herança, com as mulheres, ele deixou de reconhecer vários filhos pelo mundo por muito tempo, enfim, ele
não foi um modelo de comportamento, né? Mas ainda assim, como é futebol, aqui meio que se perdoa, sabe? Maradona, sabe como era? Ele é assim, ele era assado. Agora acho que está mudando um pouco. A nova geração, as meninas mais jovens, que não viram ele jogar, já tem uma coisa meio Maradona, esse abusador, tem já uma coisa meio um sentimento meio anti-Maradona, que não existia antes. Eu, particularmente, gosto de futebol, vi o Maradona jogar, admirava, mas hoje em dia eu vejo as coisas que ele fez ao longo da vida, principalmente o comportamento dele moral, assim, e acho desdenhável também. Não sei o que vocês acham da figura. Com certeza aqui não acho que nem o Pelé, nenhum jogador tem esse potencial, né? Acho que quem chegou um pouco perto ali foi o Ayrton Senna, né? De celebridade esportiva e tal. Aqui, sim. Até pela característica do brasileiro com seus craques, né? Se você pensar, por exemplo, aí na Argentina, a relação com o Messi é totalmente diferente. Mas é o Messi, né? O melhor jogador do mundo e tal. Nós aqui acho que não temos... Acho que perdemos a identidade um pouco com seleção, não é como era antes, e nenhum jogador tem esse perfil, né? Não sei o que o Romilson acha. O Romilson é flamenguista, né? Acho que nenhum. Eu penso que o último herói nacional advindo dos esportes foi realmente o Senna. O Flamengo tem uma figura particular, né? Mas aí é um olhar do torcedor do Flamengo sobre a figura do Zico, como os outros times também têm, né? Aí é uma situação muito mais voltada para aquela realidade daquele grupo de torcedores. De forma nacional, como Maradona, eu acho que a gente só tem um paralelo, a gente só teria um paralelo mesmo, um herói dos esportes com Ayrton Senna. Não vejo outra figura capaz de levar toda essa comoção, não. Mas muito curiosa essa seu relato sobre o velório. A gente não teve esses detalhes na grande imprensa aqui do Brasil sobre esse velório. Teve sim, na Folha de São Paulo. Ela estava lá fazendo... Eu não podia... Quer dizer que o destaque que você está dando aqui é esse? A gente soube da fila... Em vídeo, não no texto. A gente soube da fila, mas esse nível de detalhe dos bebedores que estavam na fonte se preparando para o velório desde a tarde anterior, das invasões e tal, com esse nível a gente ainda não teve, com esse destaque. Foi muito bom isso. Muito interessante. Silvia, a gente está chegando ao final, foi um prazer enorme estar com você, muito legal. Já tem a previsão de quando seu livro vai ser lançado? O livro já está lançado. Pela editora Rocco, recém-lançado. Está nas livrarias, está nas livrarias virtuais. Tem um aí para a gente ver a capa? Tem um aí pertinho? Eu não tenho aqui, porque eu estou sem ir ao Brasil há quase um ano, né? E me trouxeram alguns, mas eu acabei distribuindo aqui. Eu mando para vocês depois. É um livro sobre a situação na América Latina nos últimos anos, principalmente os protestos de 2019, que eu cobri em loco, né, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, e um pouco o que aconteceu com as demandas dessas sociedades no ano seguinte, que foi o ano do coronavírus, né? Na verdade, é uma saga em aberto, né? Um retrato da América Latina como está hoje, quais são os principais problemas que estão ainda latentes nesses países todos, né? Legal, muito bom. Assim que tiver oportunidade, vou querer ler, com certeza. Certo. Fique à vontade. Tá, isso aí, muito bom, muito boa conversa, Silvia. Prazer revê-la, ouvir suas histórias, sempre... desde que a gente se conheceu lá, acompanhando sua trajetória na Folha, confesso que tenho um certo orgulho em te conhecer, sempre torço por ti aí, pelo seu trabalho. Siga arrebentando como sempre. Certo. Luiz, é um prazer, eu também tenho muito carinho pela nossa amizade, tão antiga já, estamos falando que nem dois velhos, mas enfim, é isso mesmo, a gente já se conhece há muito tempo,
sinto que eu estou falando com alguém com quem eu tenho grande intimidade por muito tempo, mesmo que a gente ficando sem se falar tanto tempo, né? E ótima ideia de vocês de promover esses debates aí nesses tempos difíceis, né? Boa. Obrigado. Gente, um abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. Até a próxima com Futebol e Coisas Sérias. Obrigado, Silvio. Um abraço. Até. Obrigada. Tchau, tchau.